Oi pessoal, vamos começar mais uma aula. O tema da aula de hoje, depuração renal. Essa aula faz parte do módulo de fisiologia renal, módulo 4. Bom, mas vamos lá então. Depuração renal também é conhecida como clearance renal. A gente gosta muito, né, de usar palavras em inglês e por isso muitas vezes as pessoas se referem ao clearance renal e não à depuração. Depuração em português, clearance em português. Desculpe, depuração em português, clearance em inglês. A gente vai usar de forma misturada aqui, e vocês também vão ouvir na vida de vocês de forma misturada. Bom, qual é a definição ou as definições de clearance ou depuração renal? É a capacidade renal de depurar solutos a partir do plasma. O que é depurar? É retirar, limpar o plasma, né? Limpar os solutos a partir do plasma. A gente sabe que a função renal ela é toda feita em cima do sangue, mais especificamente sobre o plasma. Por quê? Porque aquilo que está dentro dos elementos figurados não tem acesso para o rim, né? O rim só tem acesso ao plasma, uma vez que substâncias maiores do que proteína, por exemplo, não são filtradas. Então, só o que está no plasma é que pode ser alvo da função renal. Por isso, a gente fala que é a capacidade renal de limpar, de depurar os solutos a partir do plasma. Outra definição que é como eu acabei de falar, que é limpar o plasma de certa substância por unidade de tempo. Essa unidade de tempo que está aqui, a gente vai, né, por unidade de tempo, a gente vai entender daqui a pouco. Daqui a pouco, mais para frente na apresentação. Qual é a consequência então desse clearance? É eliminar e excretar substâncias. Não está aparecendo aqui porque a minha cara está em cima. Deixa eu tirar aqui meu rosto rapidamente. Aqui. Então, a consequência eliminar e excretar substâncias, ok? Bom, passando adiante, tendo essa consequência de eliminar substâncias do plasma, o cálculo do clearance nos permite, obviamente, calcular a velocidade da eliminação das substâncias. Assim, podemos saber o quanto o rim é eficiente em livrar o organismo dessa dada substância. A gente sempre calcula clearance, com duas exceções que a gente vai ver lá no final da apresentação, no final da aula. A gente sempre calcula o clearance para uma dada substância específica. Qual é a importância do clearance? A importância é para o metabolismo, porque a gente vai ver se está tudo funcionando direitinho. Certa substância que deve ser eliminada, sendo eliminada, a taxa de eliminação está correta, o excesso de sódio que a pessoa comeu porque foi na churrascaria e comeu muito churrasco está sendo eliminado, o clearance de sódio está sendo eliminado de forma correta, né? Então a gente pode usar o clearance para isso. Na prática, a gente usa mais esses parâmetros renais de metabolismo na ciência, mas também pode usar em diagnóstico. Alguns diagnósticos alguns exames laboratoriais de rotina podem usar o clearance como parâmetros para a função renal. Parâmetros renais, parâmetros para a função renal. E o último que eu botei aqui antes da hora são os fármacos. É muito importante a gente saber se aquele remédio que você está tomando, está indicando para o paciente, primeiro, que não tem nada a ver com o rim, se ele está sendo absorvido, porque, por exemplo, vamos supor, esse remédio tem que ser injetável. Por quê? Porque ele não é absorvível pelo trato gastrointestinal. Então é importante saber se ele está sendo absorvido. Depois, se ele está sendo absorvido, é importante saber quanto tempo que ele continua, que ele está lá ativo no organismo. E a gente sabe que tem uma série de órgãos, né, que vão eliminar esse fármaco, essa substância exógena.
Uma delas é o rim. O rim vai fazer depuração desse fármaco. Então é importante saber se essa depuração está sendo de acordo com o que você espera. Eu quero que essa dose ela fique 24 horas. Será que o rim deixa ficar 24 horas circulando ou ele tira antes? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Não se receitar um fármaco, porque geralmente quando você já vai receitar, você já tem a posologia, você já tem o perfil de tratamento estudado, mas principalmente quando você está desenvolvendo esses fármacos. Mas como eu falei, não é só... Eu vou começar pelo último, que são os fármacos, que é só dar um aperitivo para que vocês vão estudar depois em farmacologia, e depois a gente passa para os outros que são mais da fisiologia mesmo. Mas como eu falei, não é só o rim que vai fazer depuração de fármacos. Outros órgãos também podem eliminar. Então existe um termo que é clínice farmacológica, que está aqui. A capacidade do organismo de eliminar um fármaco é de suma importância para a eficiência dele. O clínice farmacológico não se restringe aos rins, pois vários órgãos podem eliminar substâncias, como por exemplo os intestinos e os pulmões. Por exemplo, quando a gente bebe álcool, a gente fica com aquele bafo de álcool porque o nosso pulmão, o pulmão é um dos caminhos de excreção de álcool. Outro caminho as glândulas sudoríparas, a pele. Você elimina álcool pelo suor também. Daí o cheiro, né, que a gente fica, se a gente beber demais, obviamente. E mesmo quando a gente bebe pouco, a gente fica com hálito alcoólico, né, por conta dessa eliminação de etanol pelo pulmão. Agora, além de eliminar a substância própria, né, por exemplo, o álcool está sendo eliminado pelo pulmão, do jeito que ele é etanol, ele está saindo etanol pelo pulmão. Outros órgãos podem biotransformar o fármaco, ou seja, promover a modificação química desse fármaco. É o que a gente chama de metabolização. Essa metabolização, a gente vai pensar, vai metabolizar para inativar. Nem sempre. Essa metabolização, essa biotransformação, pode tornar o fármaco mais ou menos ativo. Existem drogas, por exemplo, que dependem da biotransformação para serem ativadas. Você dá um precursor, aí vai lá no fígado, por exemplo, o fígado transforma e esse metabólito que é a substância ativa, né? Então, como eu falei, né, eu acabei de falar agora, está escrito aqui, o principal órgão biotransformador, mas não é o único, é o fígado, ok? Então falamos aqui da biotransformação, do clínico farmacológico, vou botar aqui porque depois que eu vi também que estava por cima, vou deixar assim, não vou ficar aparecendo não, só na hora que eu quiser fazer algum gesto, alguma coisa que tiver a ver com a explicação, isso fica melhor. Então aqui dá para vocês lerem o slide completo. Mas continuando aqui, espera lá que eu saí aqui. Continuando aqui, como que a gente calcula a depuração ou o clearance? Aí vemos aqui o cálculo do clearance. O cálculo do clearance renal se baseia inicialmente no princípio de conservação de massa, que tem a ver, vai lá, se a gente for puxar para trás, tem a ver até com o princípio de Lavoisier mesmo, que nada se cria, tudo se transforma. O princípio esse depois foi modificado por Einstein, né? A gente sabe que existe conversão de matéria e energia, então hoje em dia nada se cria, tudo se transforma, matéria e energia, em matéria ou energia. Então é o princípio de Lavoisier-Einstein. Mas no caso aqui basta o Lavoisier mesmo, que é no questão da massa, né? Que as coisas o princípio da massa se mantém. O princípio de que a massa se mantém. Bom, segura Benenice, lá vem a equação. Só que essas equações que eu vou apresentar aqui não é para ficar desesperado como essa representação aqui. É só para conhecer, não precisa decorar as equações. Por que a gente vai botar a equação? Porque eu sou chato? Não sei se eu sou chato, mas é porque a gente precisa entender o clearance, e a gente entender que esse cálculo de clearance, ele é uma coisa matemática. O clearance propriamente dito,
ele vai dar um valor que a gente vai perceber que ele não se correlaciona muito bem com a realidade química e física do nosso organismo. Vocês vão entender. Ai, meu Deus, estou complicando mais ainda. Deixa lá, vamos voltar para a imagem lá. Então, só resumindo. O clearance, ele é o cálculo de clearance, ele é um artefato matemático que a gente vai usar e por isso a gente vai ver aqui as equações. Mas vamos lá, vamos passar adiante. Falando do princípio lá da conservação, né? Vamos imaginar a massa de uma substância. A quantidade que entra pela artéria renal, está representada ali, tem que ser igual à quantidade que sai pela veia renal e pelo ureter. Porque entra por um lugar e sai por dois, né? Então a soma do que sai pela veia renal mais do que sai pelo ureter tem que ser igual à quantidade que entrou. Lei de preservação da massa. Porém, atenção, desde que a substância não seja nem criada nem destruída no rim. Se a gente estiver falando, por exemplo, de glicose, a gente não consegue calcular precisamente o clearance de glicose. Por quê? Porque você pode ter gliconeogênese no rim. Então, se o rim estiver produzindo glicose, você vai ter alteração. Por outro lado, o rim está vivo, ele consome nutrientes, então ele vai consumir glicose também. Tanto pode destruir a glicose ao consumi-la, ou pode criar se estiver fazendo gliconeogênese. Então, por exemplo, não é uma substância adequada para a gente fazer esse cálculo matemático, ok? Então, a substância que a gente vai usar, ela não pode ser nem criada, nem destruída no rim, de forma que a quantidade que entra pela artéria renal é igual à soma da quantidade que sai pela veia renal e sai pelo ureter, certo? Então, vamos lá. Como calcular essa massa da substância? Como é que a gente vai fazer? Eu quero estar lá com o meu bicho lá de experimentação, no meu caso sou um cientista, no caso de vocês, cientista que agora hoje em dia só mexe com administração, mas formação eu sou cientista, e vocês lá com o paciente de vocês. Como é que vocês vão medir a massa de uma substância, por exemplo, no rim desse paciente, ou no meu caso, no rim de um animal de experimentação? A gente vai ter que começar as artimanhas matemáticas. Podemos usar para isso a fórmula de concentração. A gente não tem que concentração, assim, simbolizada aqui pelos colchetes, né, é igual a massa sobre volume? Então, se concentração é igual a massa volume, logo, se eu mudar as coisas de lugar, massa é igual a concentração versus volume. Então, se eu usar concentração versus volume, isso significa massa. Concentração da substância eu consigo calcular no sangue, na urina, por exemplo, pegando uma amostra e fazendo um teste lá bioquímico, por exemplo, né? E o volume, que esse volume pode ser o volume sanguíneo, pode ser o volume urinário, a gente tem algumas formas de medir também. Alguns são mais fáceis de medir do que outros, como por exemplo o volume urinário. O volume urinário é fácil de medir. Eu pego lá a pessoa, por exemplo, e ela vai urinar. Aí eu marco no relógio. A pessoa urinou agora às 16h57. Aí eu espero ela ter vontade de urinar novamente. A segunda vez que ela for urinar, ela vai urinar num recipiente e eu vou medir o volume. Aí eu vou ver assim, aí eu vou ver o horário. Aí ela levou, 10 minutos para urinar. Era 16h57 quando ela urinou a primeira vez. Da segunda já eram 17h07. Então levou 10 minutos. E ela produziu 20 ml de urina nesse intervalo de 10 minutos. Então eu posso falar que o fluxo urinário, por exemplo, dessa pessoa é de 2 ml por minuto. Então eu posso usar isso para calcular, né, o volume naquela unidade de tempo. Ok, continuando aqui. Vamos lá. Então a quantidade que entra deve ser igual à quantidade que sai.
Aí eu vou montar, de acordo com aquilo que a gente viu da concentração igual massa, massa igual concentração versus volume, eu vejo aqui, ó. O que está na artéria renal tem que ser igual à soma, né? Vamos fazer de novo, né? A artéria renal tem que ser igual a esses dois aqui. Então, se a gente botar em equação, a artéria renal é igual a veia renal mais ureter. Usando aquela história de concentração igual massa sobre volume, logo massa igual concentração versus volume, para a artéria eu vou ter que a concentração da substância na artéria multiplicado pelo fluxo sanguíneo renal arterial tem que ser igual à concentração dessa substância que eu estou usando, né, na veia renal, multiplicada pelo fluxo sanguíneo renal venoso, mais do ureter, né? Então vai ser a concentração da substância na urina multiplicado pelo fluxo urinário. Esse símbolo aqui, um U com esse pontinho em cima, que é o anel, né, que fala, né? Um pontinho ou então uma bolotinha. Bom, então como é que... Ai, meu Deus, mas como é que eu meço isso? Concentração na artéria, concentração na veia. A concentração na veia é fácil de a gente medir porque a gente pode pegar o sangue periférico. Pegando o sangue periférico, a média do sangue periférico vai ser bem próxima da média do sangue venoso. Ai, meu Deus, falei errado. Nossa, tem que cortar essa parte. Mas como é que a gente mede esses fatores, esses elementos aqui? Alguns são mais fáceis de medir, como por exemplo fluxo urinário, que eu já dei o exemplo, concentração da substância na urina. Já a concentração arterial e venosa é mais complicado, fluxo sanguíneo também mais complicado da gente medir. Mas vamos adiante, vamos continuar usando a matemática ao nosso favor para tentar simplificar essa equação. Então eu posso pegar aqui para a gente saber exatamente o que é cada um, né? X é a substância qualquer, FSR é igual ao fluxo sanguíneo renal, aí a gente tem fluxo sanguíneo renal arterial, fluxo sanguíneo renal venoso, o A, né, artéria renal, então fluxo sanguíneo renal arterial ou fluxo sanguíneo renal na artéria renal, concentração de substância na artéria renal, na veia, na urina, e o U com o pontinho fluxo urinário. Isso aqui só para a gente não se perder nas abreviações. Mas então vamos lá. A gente sabe que a gente pode considerar matematicamente o fluxo sanguíneo na veia renal igual ao fluxo sanguíneo na artéria renal. Por quê? Porque a quantidade de volume retirado do sangue, né, pelo rim é matematicamente desprezível. Em 24 horas a gente tira entre 1,5 litro e 2 litros de água. Então é matematicamente desprezível. Então o que a gente pode fazer? A gente pode substituir esse FSRA, FSRV por FSR. Tirar o A e o V, porque considerar que eles são iguais, e colocar em evidência. Então a gente vai fazer isso agora. Ó. Fluxo, primeiro eu substituí, considerei os dois iguais. Agora vamos colocar em evidência. Ali. Então eu tenho que o fluxo sanguíneo renal é igual à concentração da substância X na urina multiplicado pelo fluxo urinário sobre concentração da substância X na artéria menos a concentração da substância X na veia. Bom, então está aqui o cálculo de como a gente pode calcular o fluxo sanguíneo renal. Esses elementos aqui, vamos lá, esse é fácil de obter porque a gente pega uma amostra de urina e analisa. O fluxo urinário também é fácil porque a gente consegue fazer aquela conta que eu expliquei. A concentração da substância na artéria renal é a média da concentração da substância no sangue.
Então eu posso pegar o sangue periférico, mesmo que venoso, que já misturou tudo, e pegar uma amostra e medir. O difícil aqui é a concentração da substância na veia renal. Para isso eu precisaria fazer uma punção nessa veia renal para saber a concentração. Então aqui já complica um pouquinho, mas a gente já simplificou bastante. A gente já tem aqui para calcular o fluxo sanguíneo renal 3 coisas fáceis. Mas vocês vão dizer assim: ué, professor, mas a aula não era de depuração? Virou agora a aula de fluxo sanguíneo renal? Por que eu dei essa equação e chegou nessa coisa? Porque na realidade a depuração, o cálculo de clearance, essa pegada matemática que eu vou dar para vocês daqui a pouco, surgiu a partir da tentativa de se calcular o fluxo sanguíneo renal. E aí se descobriu, a partir daí vai derivar, a gente vai fazer umas modificações, não é derivação de derivada não, vai sair daí uma aproximação matemática que a gente vai chamar de clearance. Bom, vamos continuar aqui. Diferentes substâncias têm diferentes comportamentos. Então, por exemplo, a gente viu que esse daqui é difícil de calcular. Por exemplo, né? Porque eu precisaria fazer uma punção na veia renal. Mas eu tenho várias substâncias que se comportam de formas diferentes. Aqui eu tenho uma representação onde essa coisinha amarela representa a cápsula de Bowman e o túbulo renal, retificado aqui. E a parte vermelha, a parte sanguínea. Arteríola aferente, capilares glomerulares, arteríola eferente, eu já pulei, né? A arteríola eferente, capilares peritubulares, veia renal. E aqui onde está escrito urina, está em espanhol, aqui que eu peguei essa figurinha em espanhol, seria a excreção, seria exatamente o que está, né? O que chega na urina. Mas vocês observem que aqui, ó, quando passa o sangue da capilar glomerular para a cápsula de Bowman, isso aqui é a filtração. Depois, ao longo do túbulo, eu posso ter, como por exemplo aqui, passando do túbulo renal para o sangue peritubular. Isso aqui é o que? Reabsorção. Aqui, por exemplo, eu tenho outro caso. Está passando do sangue peritubular para o túbulo. Então, eu tenho aqui uma secreção. Mas vamos ver cada um desses casos específicos e vamos ver qual deles é mais fácil de calcular. Vamos dar um zoom no primeiro. Esse primeiro aqui, essa substância, ela é filtrada, ela não é nem secretada nem reabsorvida. Eu precisaria então saber o fluxo urinário, concentração na urina, concentração na artéria, que a gente sabe que pode ser pegar o sangue periférico, mas precisaria da concentração na veia. Então essa substância continua difícil para a gente usar ela para calcular o fluxo sanguíneo. Se eu pegar a segunda, não muda nada. Mudou o fato de que essa substância ela é um pouco reabsorvida, ela sofre reabsorção, mas continua tendo uma quantidade que é eliminada e continua tendo uma quantidade agora até maior do que a que tinha antes, né? Porque essa aqui ainda, além de ser filtrada, foi reabsorvida, de substância aqui na veia. Então eu precisaria saber a concentração. Então essa aqui também não resolveu o nosso problema. Essa aqui, ela sofreu reabsorção completa. Quando eu for calcular a concentração dela na urina, aqui vai dar 0. Porque aqui eu teria 0, né? 0 sobre alguma coisa vai ser 0, né? Eu vou dividir o 0 por quanto eu quiser, vai servir para mim também. Essa aqui eu não consigo calcular. E vamos ver o último, porque obviamente eu deixei o último por último, porque esse último é aquele que resolve o nosso problema. Porque olha só, essa substância, ela foi filtrada, aí o que estava no sangue peritubular foi 100% ou próximo de 100% secretada, de forma que a concentração na veia renal é 0 ou então muito próximo de 0. Então por que resolveu a nossa vida? Porque eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar e eliminar
esse elemento aqui. Eliminar o elemento. Eu posso eliminar esse fator. E aí vai ficar mais fácil de calcular. Eu vou ter que o fluxo sanguíneo renal dessa substância X que tem esse comportamento, que agora eu mudei a equação, para me adaptar a esse comportamento. Não serve para as outras. Então vai ser esse tipo de... Eu vou ter que achar uma substância que tenha esse comportamento para que eu possa aplicar essa equação onde eu cortei aqui a concentração venosa e ela sirva para eu calcular o fluxo sanguíneo renal. E na realidade, a gente está cometendo um erro aqui. A gente está falando fluxo sanguíneo, mas na verdade a gente está mexendo com substâncias que são manipuladas pelo rim, e o rim, como eu falei lá no início, só manipula plasma. Então, na realidade, o que eu estou vendo aqui não é fluxo sanguíneo, é fluxo plasmático renal, né? Porque eu estou calculando a concentração da substância no plasma, seja o plasma periférico, e aqui no caso obviamente vai me dar o fluxo de plasma e não o fluxo de sangue. Para eu calcular aí aqui está explicando, né? Mudamos para plasmático porque o rim só manipula aquilo que está dissolvido no plasma, como já tinha falado. Podemos usar o hematócrito para fazer a correção e termos verdadeiramente o fluxo sanguíneo renal. O que é o hematócrito? Hematócrito é a proporção do sangue ocupada pelo plasma, e é o cálculo, né, que leva em consideração a proporção do sangue ocupada pelo plasma e a proporção do sangue ocupada pelos elementos figurados. O hematócrito é justamente essa proporção de elementos figurados. Aí você vai ter lá, dependendo da idade, dependendo do sexo, um valor entre 30 e 38, podendo chegar a 42, mas 42 a gente já considera uma hemoconcentração, que vai dar essa proporção. Esse hematócrito é fácil de calcular. Você pega uma gotinha de sangue, coloca num tubinho capilar, joga numa centrífuga e você consegue ver lá pelo tamanho do tubinho, você vê quantos por cento do tubinho é plasma, quantos por cento é elemento figurado. Essa percentagem de elemento figurado é o hematócrito. Quem já doou sangue, não sei se viu, mas eles fazem esse teste do hematócrito para ver se a pessoa está apta a doar sangue. Então, para transformar fluxo plasmático em fluxo sanguíneo, você vai pegar e vai multiplicar o plasmático, né, pelo hematócrito, 1 sobre hematócrito. Aí você vai ter o fluxo sanguíneo. Ok? Então, com essa equação aqui, a gente consegue calcular o fluxo sanguíneo renal desde que eu tenha uma substância com esse comportamento. Será que eu tenho? Vamos ver aqui. Eu tenho uma substância chamada para-amino-ipurato, cuja abreviação é PAH, que tem um comportamento muito parecido com aquilo que a gente viu. Porque aqui não é zero a quantidade que fica no plasma, mas é muito pequeno. De forma que a gente pode desprezar. Desprezando essa quantidade que ficou aqui no plasma, levando em consideração apenas o que saiu na urina através da filtração e da secreção, levando em consideração que ficou muito pouquinho aqui, eu consigo então calcular o fluxo plasmático renal. Então esse X aqui vai ser quem? Vai ser essa substância, o para-amino-ipurato. Ok? E aí que nasceu o clearance. Porque aqui eu estou desconsiderando o que está aqui na veia, que eu cortei lá, né, na equação lá, eu cortei fora a concentração na veia, e estou levando em consideração apenas a eliminação da substância pela urina. Então eu só estou levando em consideração a quantidade da substância que sai do plasma sanguíneo. Então eu posso chamar isso de depuração plasmática. No caso aqui, nessa tentativa de achar a fórmula do fluxo plasmático renal, se descobriu a fórmula da depuração plasmática. Ok? Então eu vou calcular aqui, eu não sei quanto que isso ficou, por essa fórmula, eu não tenho ideia nenhuma de quanto para-amino-ipurato continuou aqui, ou da substância X, né? Se eu voltar aqui para
substância X, eu não tenho ideia de quanto da substância X continuou aqui na veia. Então, se eu calculo o clearance usando essa fórmula aqui, aí não é mais FPR, é clearance, aqui fica um C, né? Usando essa fórmula, eu não tenho ideia do que ficou aqui na veia. No caso do paraminipurato, justamente por eu ter ideia de que é uma quantidade desprezível, eu posso usar esse clearance do paraminipurato para calcular o fluxo plasmático renal. Ok? Então, encontramos o clearance. Se estamos desprezando o que fica na veia renal, estamos apenas olhando aquilo que sai e não volta para o plasma, ou seja, estamos calculando com base naquilo que sai do plasma. Podemos chamar isso de cálculo de depuração plasmática, cujo símbolo é um C em itálico, porque a gente usa clearance, né? Em inglês, e sendo em inglês, a gente tem que usar itálico. Sempre que a gente usa uma palavra em língua estrangeira, a gente tem que usar o itálico. Eu posso então dizer que chamar isso aqui, né, como eu falei, essa fórmula aqui, esse FPR aqui, eu posso chamar de clearance de paraminipurato. Então vamos colocar aqui, ó, clearance de paraminipurato. Troquei lá o FS. Agora eu sei que se eu calcular o clearance do paraminipurato, eu estou calculando o que? Serve para eu calcular o fluxo plasmático renal. Opa, aqui ficou repetido. Então temos lá, ó. Mas temos um problema matemático, a unidade do clearance. Eu estava falando que quando eu peço, né, agora eu tirei o paraminipurato, vou ter qualquer substância. Substância X é qualquer substância. Aí eu falei que tinha um problema matemático. O problema matemático é justamente porque isso aqui vai me dizer não a quantidade de substância que saiu do plasma, e sim a quantidade de plasma que ficou livre da substância. Por quê? Olha só, tem a ver com a unidade. Olha só, como que eu calculo concentração de substância na urina? Eu calculo por miligrama por mililitro. Como que eu calculo concentração da substância no plasma? Miligrama por mililitro. Como que eu calculo fluxo urinário? Mililitro por minuto. Se eu corto miligrama por ml com miligrama por ml, eu tenho que o meu clearance é dado em mililitro por minuto. Então, na realidade, eu não estou calculando quanto de substância sai do plasma, e sim quanto de plasma fica livre da substância. E isso é uma figura matemática. Se eu digo que 200... Deixa eu passar a minha imagem aqui agora. Porque, por exemplo, se eu digo que entrou 300 ml de plasma no rim, desses 300... Vou fazer uma coisa bem exótica, tá? Assim, só para ficar bem redondo. 100 ficaram livres da substância. É uma coisa matemática. Na realidade, o que aconteceu? A concentração caiu para 2/3 da concentração original. Eu tinha uma concentração em 300, e aí 100 mililitros ficaram livres da substância. Como se eu tivesse 100 mililitros sem a substância e 200 mililitros da mesma concentração anterior. Isso é um cálculo matemático, isso não é realidade. Eu não tenho assim, olha só, sai primeiro 100 ml de sangue sem a substância, agora sai os 200 ml com a substância. Não é isso que acontece. Na realidade, você vai tirando e cai a concentração. Mas a forma como a gente tem de calcular nos permite, através desses parâmetros que a gente consegue medir, né, concentração na urina, fluxo urinário, concentração do sangue periférico, consegue nos dar matematicamente a quantidade de plasma que ficou livre da substância, certo? Vamos voltar para os slides. Então, o clearance é a quantidade de plasma que fica livre da substância por unidade de tempo, por conta da unidade, mililitros por minuto, ok? Sempre teremos que comparar o clearance com uma tabela de normalidade ou com o fluxo plasmático renal para sabermos se ele é alto ou é baixo. Por exemplo, se eu tenho que o fluxo plasmático renal é 300 e meu clearance é 299, eu posso dizer, é um clearance alto, né? Porque eu sei o fluxo plasmático renal. Ou então eu tenho uma tabela lá, o clearance normal dessa substância no ser humano, da idade tal, da sexo tal,
é tanto. Aí eu vejo lá, tá maior, tá menor, certo? Então é por isso que eu falei, os cientistas usam para pesquisa e a medicina a gente usa para diagnóstico. A gente não, vocês, né? Porque eu não uso para diagnóstico. Mas vamos lá, vamos continuar. Quais as outras aplicações do clínice na fisiologia renal? A gente já viu que podemos estimar o fluxo plasmático ou sanguíneo renal. Para calcular o sanguíneo, a gente tem que pegar o hematócrito também. Além disso, a gente pode medir também taxa de filtração glomerular, clínice osmolar e clínice de água livre. Então vamos passar por esses. Uai, mas fluxo plasmático renal não já tinha visto que era com paraminippurato? Sim, já vimos que pode ser pelo paraminippurato. O outro fator é a taxa ou ritmo de filtração glomerular. Alguns falam taxa de filtração glomerular, outros falam ritmo de filtração glomerular. E para isso a gente usa o clínice da inulina. Cuidado, não é insulina. Insulina é um hormônio peptídico. A inulina é um polissacarídeo extraído da raiz de dálias. As dálias são umas flores da família dos crisântemos, vocês estão vendo aí desde que o slide apareceu. Por que a gente usa a inulina? Porque como ela é um polissacarídeo, os polissacarídeos que é mais comuns na natureza, assim, polímeros de glicose, é o amido, a celulose e o glicogênio. A gente não digere celulose, mas a gente reconhece amido e reconhece glicogênio, a gente digere e tudo mais. A inulina é muito específica dessas plantas, então o nosso organismo, nossos ancestrais nunca se alimentaram assim majoritariamente de raízes de crisântemos a ponto de nós desenvolvermos mecanismos de transporte de inulina. Então o nosso organismo não transporta inulina. Então, se eu injeto a inulina no sangue, ela vai ter esse comportamento aqui. Ela vai ser livremente filtrada, não vai ter barreira nenhuma para ela ser filtrada. Mas por que não vai ter barreira? Porque ela é pequena. Ela é pequenininha, então ela não vai ser barrada pelo filtro aqui, né? Pela barreira de filtração. Podócitos, endotélio fenestrado aqui do glomérulo, a membrana basal aqui, nada, né, que é a soma das duas lâminas basais, nada aqui vai barrar a inulina. Isso não tem nada a ver com o fato da gente não conhecer a inulina. O que tem a ver com o fato de a gente não conhecer a inulina é que não existe nem secreção de inulina e nem reabsorção de inulina. Nem a inulina filtrada ela vai voltar por reabsorção e nem a inulina que ficou no plasma vai ser secretada para o túbulo. Então ela como eu falei aqui, ela é filtrada livremente, não sofre nem secreção nem reabsorção. Assim, a única forma que o rim tem de livrar o plasma da inulina é a filtração. Então, se eu calculo quanto de plasma ficou livre da inulina por unidade de tempo, eu estou calculando o quê? Quanto de plasma está sendo filtrado. Deixa eu aumentar essa figura aqui, né? Se eu calculo aqui o clínice da inulina, quanto de plasma está ficando livre da inulina? É exatamente a mesma quantidade de plasma que está sendo filtrada. Então eu posso usar o clínice da inulina para calcular o ritmo de filtração glomerular. Aqui está em inglês, né? Glomerular Flow Rate, 125 ml por minuto, que foi o cálculo aqui desse exemplo, ok? Ok. Porém, existe outra substância de manejo mais fácil que também serve para calcular a taxa ou ritmo de filtração glomerular, que é o que a gente usa com mais frequência, a inulina. Você tem que injetar no paciente, é uma substância exógena, então tem que deixar o paciente lá, injetar, deixar entrar em equilíbrio para poder fazer o exame. Nesse outro que a creatinina é mais fácil, faz um exame de sangue normal. Por quê? Porque a creatinina ela é produzida numa taxa constante no nosso organismo, porque ela é um metabólito normal da creatina. A creatina é um metabólito a creatinina é um metabólito da creatina
que é uma substância envolvida no metabolismo energético dos músculos. Vocês devem ter visto em bioquímica. Clínice osmolar. Como o rim manipula água e soluto de forma independente, a quantidade de plasma que fica livre de água e a quantidade de plasma que fica livre de soluto pode variar. Se eu tiver maior excreção de água do que de soluto, então essa urina vai estar diluída. Então o plasma está ficando livre de água, essa água está indo para onde? Para a urina. O plasma está ficando livre de pouco soluto, então esse soluto também está indo para a urina, mas tem mais água do que soluto, então a urina está diluída. No caso contrário, caso oposto, a urina está concentrada, ou seja, estamos excretando mais soluto que água. O plasma está ficando mais livre de soluto do que está ficando livre de água. Essa situação, urina concentrada, né, é o usual da gente, é o nosso dia a dia, porque a gente está sempre tentando economizar água. Então é mais usual para nós, devemos excretar nossos solutos excedentes e economizar água ao mesmo tempo, ou seja, então a nossa urina deve ser relativamente concentrada, a menos que a gente fique bebendo água o dia inteiro, mas que não é o nosso normal. A gente, por exemplo, de noite a gente não bebe água. Durante o dia a gente bebe água, de tempos em tempos a gente não fica o tempo inteiro bebendo água. Então o normal é a urina concentrada. O normal é estar em antidiurese, evitar a perda de água em excesso na urina. Mas vamos lá para o clínice osmolar. A gente pode calcular a depuração total de solutos, em vez aí que chama clínice osmolar, né? Da seguinte forma: em vez de medir concentração de uma substância X na urina ou a concentração da substância X no plasma, a gente mede a osmolaridade. Eu pego lá a osmolaridade plasmática, a gente sabe que por convenção é calculado em cima de 300, sabe que o normal é 296, 296 é o normal, 298 a gente já tem sede, né? Mas o pessoal da fisiologia renal gosta do 300 para ficar com o número redondo. Então, se eu pegar um exemplo aqui, por exemplo, se a osmolaridade da urina for 600 miliosmol por litro e a osmolaridade plasmática for 300, que é aquele padrão, e o fluxo urinário for 1, se eu montar isso na equaçãozinha, vai dar 2 mililitros por minuto. O que significa isso? Significa que a cada minuto 2 mililitros de plasma são depurados, ou seja, ficam livres de soluto. Então eu sei que está saindo soluto do meu plasma. Mas é muito, é pouco? Como é que eu sei se isso é muito ou se é pouco? Eu tenho que comparar com a água. Aí entra o quê? Entra o clearance de água livre. Então o clearance de água livre serve para sabermos se estamos perdendo efetivamente água ou soluto. Vocês observem que a forma de calcular esse clearance é diferente. A fórmula é mais simples e depende do clearance osmolar. Eu tenho que calcular primeiro o clearance osmolar para depois calcular o clearance de água livre. E aí a gente vai usar, por exemplo, o exemplo anterior. O clearance osmolar era de 2 ml por minuto. O fluxo urinário era 1 ml por minuto. Independente de fórmula aqui, a fórmula é para a gente demonstrar matematicamente, bonitinho, botar lá o resultado no nosso relatório e tudo mais. Mas só que antes de eu montar, botar esses valores na fórmula, a gente já consegue perceber uma coisa. Quanto de plasma está ficando livre de soluto por minuto? 2 mililitros de plasma, né? 2 mililitros de plasma estão ficando livre de substância por minuto. E quanto de urina eu estou produzindo nesse mesmo minuto? Apenas 1. Então, se eu estou limpando mais plasma do que eu estou produzindo de urina, eu tenho uma urina o quê? Concentrada. Então, eu estou perdendo água livre? Não, eu não estou perdendo água livre. Tanto é que se eu venho aqui para a equação, o que vai? Vamos montar lá, né? Vamos botar o fluxo urinário, o clearance osmolar e calcular. Vai dar um valor negativo. Se o meu clearance de água livre, ou seja, quanto de plasma fica livre de água por minuto,
é negativo. Significa que em vez de ficar livre de água, eu estou ganhando água. Aí está melhor explicado aqui. A depuração de água deu negativa. Isso significa que, em vez de perder água, o plasma ganha 1 mililitro de água livre de soluto a cada minuto. Porque eu limpo 2 mililitros de plasma e perco 1 na urina, né, que é o fluxo urinário. Então, se eu limpo 2 e perco 1, eu fico com 1 sobrando. Então, eu estou ganhando água. Se esse valor desse positivo, significa que eu estaria perdendo água. Se o organismo estivesse em diurese, o clearance de água daria positivo. Significaria que eu estaria perdendo água. Eu espero que eu não tenha enrolado demais esse assunto. Espero que tenha sido suficiente para vocês entenderem. Vejam os slides, vou colocar os slides na sala também. Passem os slides, tá? É do PowerPoint, é um slidezinho simples. Leiam no livro, estudem bem. E é isso que a gente tinha para falar de depuração renal. Gente, obrigado pela atenção.